E aí, sala virtual, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e nós vamos conversar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Só que eu vou ser bem mais direta. O que é que vocês sabem? Eu vou falar daquele assunto que cai em toda banca. Não adianta você tentar fugir porque ela vai aparecer. Nós vamos falar sobre a sífilis adquirida. Nós já temos essa aula gravada na sala virtual, mas essa abordagem agora é segundo o PCDT e ST 2021. Porque o que é que nós tínhamos gravado? Nós tínhamos lá sobre o PCDT e ST 2020. Não mudou tanta coisa, não mudou tanta coisa, mas aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos revisar novamente, nós vamos focar no que diz o PCDT e ST 2021 para manter você sempre atualizado. Então, nós vamos fazer alguns lembretes importantes sobre a sífilis. Então, o que é que você já sabe? Até porque você já estudou o outro módulo. Nós estamos falando de uma doença sistêmica, ou seja, a título de organismo, uma doença crônica, porque ela pode se manifestar aí ao longo de 40 anos. Boa notícia, ela é uma doença curável. Ela é uma doença causada por vírus ou bactéria? Banca adora fazer essa pegadinha. Ela é causada por uma bactéria. Ela é uma infecção bacteriana causada pelo treponema pálido, o famoso treponema. E o que é interessante da sífilis e o que os examinadores adoram? As fases dessa infecção. É exatamente quando falam nas fases dessa infecção que eles adoram despencar questões de prova. E nós estamos aqui exatamente para desmistificar que sífilis é difícil de entender. Vamos fazer isso de uma forma agradável, em forma de conversa, e sempre deixando muito claro aonde é que o examinador ele gosta de colocar as questões. Então, bora lá, pega o teu material de apoio que está abaixo desse vídeo. Nós vamos falar sobre a sífilis adquirida. Bora lá. Olha só, tudo que eu já falei para vocês. Ela é uma infecção. Quero que você foque no quê? Bacteriana, sistêmica, você já sabe. Ela envolve o organismo. Crônica, tô cansada, gaga de falar isso para vocês. Curável, graças a Deus. E detalhe, ela é exclusiva do ser humano. Por que que eu vou focar aqui parar nessa exclusiva do ser humano? Porque o concurseiro, ele tem mania de sempre pensar que o exclusivo vai ser sempre pegadinha, nem sempre. Aqui nós estamos falando de uma infecção que ela é exclusiva do ser humano, tá certo? Não tá errado, não. Curável, bacteriana, sistêmica, exclusiva do ser humano. Ela pode evoluir para estágios de gravidade, como nós já sabemos. Seu agente etiológico ele foi descoberto em 1905. Gente, faz tempo, ó, 1905. É o treponema pálido, subespécie pálido. É importante que você entenda essa subespécie. Professora, eu tenho que saber até o ano. Bom, então vamos fazer o seguinte: aqui na sala virtual nós vamos pecar pelo excesso. Como é que eu vou memorizar 1905? O que é que você faz? Tenta associar esse 1905 a alguma data. Faz aí com que algum boneco teu, alguma coisa tua tenha a ver com essa data de 1905, tá certo? Aqui a gente tem que pecar pelo excesso com coisas que não tem nada a ver. O importante é memorizar. Transmissão. Não tem como falar de uma infecção sexualmente transmissível se eu não falo de transmissão. Ela se dá, olha esse nomezinho, é principalmente por contato sexual, não é exclusivamente. Eu estou falando de principalmente. Contudo, ela pode ser transmitida verticalmente, de mãe para filho. Então, o que que você pode fazer? Sífilis no seu material, você vai fazer aqui, ó, principalmente de que forma? Sexual. Mas pode acontecer também de que forma? Vertical. É dessa forma que você vai destacando no seu material.
Sífilis não tratada. A sífilis não tratada, ela tem um amor especial pelo sistema nervoso e pelo sistema cardiovascular. E eu quero que você memorize exatamente isso. Uma sífilis que não é tratada, ela vai ter uma preferência aí com o tempo para chegar lá no sistema nervoso e para chegar lá no sistema cardiovascular. Então, fica de olho, fica atento, porque nós estamos falando de uma infecção sexualmente transmissível que despenca em prova. Continuando, sífilis na gestação. A sífilis na gestação, meu povo, ela pode apresentar aqui consequências severas. Dentre essas consequências, você vai destacar o aborto, a prematuridade, natimortalidade, então ele vai nascer morto, manifestações congênitas precoce ou tardias e mortes de recém-nascido. Fica de olho, porque essa manifestação aqui congênita, ela pode ser precoce, ela pode ser uma manifestação tardia. Então, pode ser que com o tempo que essa criança ela possa manifestar sinais dessa sífilis. Eu sempre costumo dizer que a sífilis é uma doença silenciosa. Ela realmente, quando ela vem aparecer, ela dá aquele susto repentino que ninguém esperava. Por isso, ela é tão importante para a tua prova, porque você está sendo preparada para atender. Você está sendo preparado para atender essa pessoa. Então, uma pessoa que possivelmente pode chegar para você ou com diagnóstico ou já com uma sequela de sífilis. Então, nós temos que entender isso. Vamos mais. Transmissão. A transmissibilidade da sífilis é maior na fase primária e secundária. Professora, como assim? O que é que significa? Fica muito fácil você entender. Não precisa decorar. Então, vamos ser bem práticos. Por que a transmissibilidade da sífilis é maior na fase primária e secundária? Simplesmente por um motivo. Que motivo é esse? Na fase primária, eu tenho o quê? Lesão na fase primária. Na fase secundária também eu posso ter lesões. Então, se eu tenho lesões, eu tenho ali um local que está pulando o treponema para todo canto. Se eu tenho cancro, o famoso cancro duro, aquele cancro, o que é que vai ter nele? Treponema, treponema, treponema ali vai ter muito. Então, lógico que se existe essa quantidade maior, a minha transmissibilidade, ela vai ser maior na fase primária e secundária. Só que vem uma curiosidade. Não são as fases mais fáceis de diagnóstico da doença, da infecção. Por quê? Porque esse cancro, ele não tem dor. E essa fase secundária, ela pode ser confundida com qualquer outra infecção, porque os sintomas, na maioria das vezes, eles são inespecíficos. Tem um ou outro específico. Então, por isso o profissional, ele tem que ter um olhar clínico muito bom. Ele tem que ter essa associação da clínica para solicitar o laboratorial, fazer todos os testes, para que conheça realmente, tenha essa certeza do diagnóstico da sífilis. E o que vai acontecer? Geralmente, nessa fase não é que você vai detectar mais fácil. Geralmente a fase mais fácil de diagnóstico é a fase latente. É quando ela está lá silenciosa que se consegue fazer esse diagnóstico. Nós vamos falar mais na frente dos testes treponêmicos e não treponêmicos, e você tem que saber essa diferença muito bem. Então não saia dessa aula, continue ligada aqui. Justificativa. A justificativa eu já expliquei, mas está aqui no material. A justificativa é exatamente a riqueza de treponema nas lesões, comuns na fase primária através do cancro duro e na fase secundária através das lesões mucocutâneas. As espiroquetas, elas penetram diretamente nas membranas mucosas ou entram por abrasões na pele. Olha só por que é fácil essa transmissão. Em gestantes, a taxa de transmissão vertical de sífilis para o feto é de 80% intraútero. É um dado importante. Pode ocorrer durante o parto vaginal, se a mãe apresentar alguma lesão sifilítica. A infecção fetal ela é influenciada pelo estágio da doença na mãe, maior nos estágios primário e secundário, e pelo tempo em que esse feto foi exposto. Então, quanto mais tempo de exposição,
maior o risco. Isso tem que ficar muito claro. Classificação clínica da sífilis. Aqui eu costumo dizer que não cai em prova, despenca em prova, porque nós tivemos atualizações. Mas você vai pensar de cara, vamos aqui simplificar esse processo. A nossa intenção é simplificar. Nós temos a sífilis em que fase? Primária. Gente, tudo vai começar pelo primeiro, então é a fase primária da doença. É quando vem o cancro, geralmente ele não tem dor, ele não vai estar localizado só na fase externa da genitália, masculina, feminina, não. Ele pode até estar no colo do útero, ele pode estar em outra parte do tegumento, ele pode estar no ânus. E isso dificulta pela falta da dor, porque a dor seria o sinal de alerta. Beleza, falei um pouco da primária, nós vamos já ver com detalhes. Nós temos a fase secundária. A sífilis, ela não desiste, ela é insistente, ela volta, ela finge que te esqueceu. Aí a pessoa, quando ela não é tratada, ela diz assim, eita, fulano esqueceu de mim, vou já voltar e lembrar. Ele volta na fase secundária. Essa fase secundária, ela chega a ter uma sintomatologia específica. Principalmente quando eu falo de palma das mãos, planta dos pés. Só que o que acontece na fase secundária? A mesma coisa da primária. Não tratou, ela vai embora do mesmo jeito. Não, vou dar um tempo, vou dar uma volta. Aí entra a fase latente. E essa fase latente, ela é dividida em latente recente e latente tardia. E após essa latência, esse silêncio que a sífilis faz, vem a fase terciária. E aí que está o problema, onde existe muito comprometimento desse organismo. E esse amor aqui pelo sistema cardiovascular, pelo sistema nervoso. Então, olha só a importância de você entender as fases dessa sífilis. Então, de cara, contando essa história, eu te falei em fase primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária. Vamos conferir? Então, a sífilis ela é dividida em estágios que orientam o tratamento e o monitoramento. Segue, sífilis recente. A sífilis recente, ela é dividida na sífilis primária, secundária e latente recente, até 1 ano de evolução. Qual a dica da prof? Quando você vê aqui 1 ano, você transforma em número para você memorizar na hora da prova. Veja, gente, caiu uma borracha aqui. Ó, 1 ano de evolução. A sífilis tardia fica fácil porque você vai associar sífilis tardia latente e tardia, já vai ter aqui, ó, tardia, e a última fase, que é a fase terciária. E também é mais, aqui tem um mais de 1 ano de evolução. E aqui eu já sinalizei para vocês, ó, prova, tá bem sinalizado. Então, bora lá. Aqui você tem prova, latente recente, fase tardia. Latente recente é dividida em quê? Primária, secundária, latente recente. Sífilis tardia é dividida em latente tardia e terciária, tá? Então, fica de olho nisso aqui. Sífilis primária, aqui eu coloquei prova porque eles vão te perguntar sobre essa sífilis primária. O tempo de incubação ele é muito importante, ele vai de 10 a 90 dias, ou seja, uma média aí de 3 semanas. O que vai acontecer primeiro? O que vai acontecer primeiro nessa fase primária? Vai aparecer uma úlcera. E essa úlcera, ela vai estar rica em treponemas. Por isso que é mais fácil a transmissão nesse período aqui, nessa fase primária. Uma lesão rica em treponemas, essa lesão ela pode estar aqui na parte externa da genitália masculina, feminina, pode estar no colo do útero, pode estar em outras partes do tegumento. E a principal característica, eu vou repetir, não existe dor, o que dificulta o diagnóstico. A primeira manifestação é uma úlcera rica em treponemas, geralmente única e indolor. Vou chamar a atenção para você. Aqui é geralmente, esses nomes eles têm muito peso. Geralmente
única e indolor. É geralmente, não é exclusivamente. Pode vir com uma exceção, pode aparecer uma exceção, mas aqui é o próprio manual. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é o PCDT e ST 2021. Ele está falando, é geralmente único e indolor. E qual é o público que geralmente tem essas lesões múltiplas? Geralmente são as pessoas portadoras de HIV, HIV/AIDS, porém não é uma exceção, tá? Não é uma situação exclusiva. Pode acontecer neles, não significa que necessariamente todas as vezes vai acontecer. Como é a borda dela? A borda é bem definida, ela é regular, base endurecida e fundo limpo. A característica da lesão ela é muito importante que você entenda. Que ocorre no local de entrada. Ele vem, ó, pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca, outros locais do tegumento, sendo denominada do famoso cancro duro. Isso aqui é o famoso cancro duro. Aí aqui vem esse cancro duro. A lesão primária ela pode ser acompanhada de linfadenopatia regional, acometendo aqui linfonodos localizados próximo ao cancro duro. Sua duração pode variar muito, em geral aqui de 3 a 8 semanas, e seu desaparecimento independe do tratamento. Eu já falei. Você tratou ou não, a pessoa tratou ou não, esse você, gente, é uma forma de explicar, mas a pessoa tratou ou não, vai desaparecer. Pode não ser notada ou não ser valorizada pelo paciente, embora menos frequente em alguns casos, a lesão primária ela pode ser múltipla. Também já comentei com vocês. Lesão secundária. Essa lesão secundária ela ocorre em média de 6 a 6 meses. Ficou mais fácil. Memoriza lesão secundária, aqui fase secundária, 6 e 6. 6 semanas, 6 meses. Facilitou ou não? Facilitou. Então, aqui, ó, após a cicatrização do cancro, ainda que manifestações iniciais, recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um período de até um ano. Então, tem essa base de 6 semanas a 6 meses, mas pode acontecer até um ano. Então, aqui, ainda sobre essa sífilis secundária, ela pode ocorrer em concomitância com a manifestação primária. Pode acontecer, sim. Inicialmente vai ter uma erupção macular eritematosa, pouco visível, roséola, principalmente no tronco e raiz dos membros. Nessa fase são comuns placas mucosas, assim como lesões acinzentadas, pouco visíveis nas mucosas. Essas lesões cutâneas elas vão progredir para lesões mais evidentes, papulosas, eritematosas acastanhadas, que podem atingir até todo o tegumento, sendo frequente nos órgãos genitais. Habitualmente atinge a região plantar e palmar, foi o destaque que eu fiz. E geralmente é onde eles gostam de cobrar na prova, fazer esse destaque aqui, ó, da região plantar e palmar, como um colarinho de escamação característico em geral, não puriginosa. Pode ser identificados condilomas planos nas dobras mucosas, especialmente na região anogenital. Essas são lesões úmidas, vegetantes, que frequentemente são confundidas com verrugas anogenitais do HPV. Alopécia pode acontecer, madarose também, mas são eventuais. O secundarismo é acompanhado de micropoliadenopatia, sendo característica a identificação de gânglios epitrocleares. Isso aqui não vem todos os detalhes na prova, mas eu quis colocar uma aula completa para que você tivesse curiosidade de identificar cada fase dessa. São comuns sintomas inespecíficos nessa fase, a febre baixa, mal-estar, cefaleia e adenomia. Então, se acontecer, é comum. A sintomatologia ela desaparece em algumas semanas, independentemente do tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. Porque entra exatamente no que eu falei para vocês. A fase secundária, assim como a primária, independente dela ser tratada ou dela não ser tratada, ela vai fazer o ciclo dela e ela vai embora. Ela vai entrar aí para a fase latente, porque depois da fase secundária você vai pensar na fase latente. Sífilis latente, olha, exatamente o que eu falei para vocês. Período em que não se observa nenhum sinal e sintoma. Gente,
Para ficar mais fácil, você vai pensar assim, latente, silenciosa, escondida. É exatamente isso. É a infecção adormecida. Ali, o treponema, ele fica adormecido nessa fase latente. O diagnóstico faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, que nós vamos discutir isso bastante no próximo bloco. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio, e eu disse para vocês isso no início da aula. Eu disse para vocês que a fase mais fácil de diagnóstico é a fase latente. Aproximadamente 25% dos pacientes não tratados intercalam lesões de secundarismo com períodos de latência. Então, vamos lá. Sífilis terciária. Observem aqui o que acontece na sífilis terciária. Ela vai ocorrer aqui aproximadamente 15 a 25% das infecções não tratadas, após um período variável de latência. A sífilis terciária é aquela sífilis que surge quando não houve o tratamento. Ela vai aparecer muitos anos depois, pode ser até por volta de 40 anos. A inflamação aqui causada pela sífilis nesse estágio provoca aqui a destruição tecidual. É comum o acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. Além disso, verifica-se a formação de gomas sifilíticas, tumores com tendência à liquefação na pele, mucosas, ossos e qualquer tecido. As lesões podem causar desfiguração, incapacidade e até a morte. Aqui esse nosso quadro, ele é do nosso PCDT e ST. É o quadro 11, que fala sobre as manifestações clínicas da sífilis, de acordo aqui com o tempo de infecção, evolução e estágios da doença. Então, por que eu escolhi esse quadro aqui? Exatamente agora para resumir tudo que nós falamos e colocar aqui em forma de tabela. O que fala o nosso PCDT? Qual é o nosso objetivo aqui? É uma aula completa. Para que você busque não decorar sobre a sífilis, mas você entender, para que você responda todas as questões de todas as bancas. Então, vamos conferir? Vem a fase primária, ele dá o destaque para o cancro duro e os linfonodos regionais. Vem a fase secundária, ele traz algumas características. Eu quero destacar aqui, ó, as primeiras características, ó, lesões cutâneo-mucosas, como elas acontecem, e é importante que você entenda também que em alguns momentos podem evoluir com outras sintomatologias, como ó, quadros neurológicos, oculares e hepáticos. Depois que vem primária, secundária, eu disse que acontece o quê? Latente recente. Até quanto tempo? Até 1 ano de evolução. Antes era até 2 anos, mas o antes foi embora, passou, então não precisa saber disso. É a fase do quê? Assintomática, não existe sintomas. Aí vem a latente tardia, mais de 1 ano de evolução, ela também é silenciosa. Ela é assintomática. Aí vem a última fase, que é a fase terciária, que vem com acometimento cutâneo, ósseo, cardiovascular e neurológico. Então, esse aqui já traz um dano muito grande para esse organismo. E nós temos mais para falar de sífilis, com certeza. Nós temos muita coisa para explorar dentro do nosso PCDT e ST 2021. Mas eu vou fazer um intervalozinho básico aqui nesse bloco e eu volto com vocês breve. E nós vamos falar sobre diagnóstico, testes treponêmicos e não treponêmicos. Então, intervalo básico, eu encontro vocês já já. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos.